Amém. Alguém dá um amém bem forte. Eu não estou ouvindo. Alguém dá um amém bem forte. Amém. Levanta essas mãos fortes. Agradeça a Deus pelo momento de oração. We thank you, Lord. Obrigado por esse momento de oração, Senhor. Nós cremos que o Senhor nos ouviu. Nós cremos que as nossas orações foram recebidas. E nós cremos que as orações feitas pelos justos, o Senhor recebe. E quem crê, diga: aplauda bem forte a Jesus. Aleluia. Amém ou não amém? Fazia um mês que não vos via. Parece que estou há um mês sem vos ver. Como nós ficamos juntos quinta, sexta, sábado, domingo. E não foram cultos de 30 minutos. Ficou tipo, ficamos juntos 4 meses. Quem também sentiu? Quem está sentindo? Aleluia. Estamos acendendo Mateus capítulo 5, verso 14. Eu vou ser breve, mas quero deixar uma palavra que Deus... Alguém pode desligar esse telefone que tem que incomodar, por favor? Isso. Mateus capítulo 5, verso 14. Ai. Tem aqui alguém animado? Não, é para todos me responderem. Tem aqui alguém animado? Vai no 12, que é para ver se melhora. 12. Maravilha, para aí. Amém ou não amém? Amém. Bom, eu na última sexta-feira, olha aqui. Sai do WhatsApp agora, Instagram. Olha aqui. Na penúltima sexta-feira, nós começamos a trabalhar neste versículo, onde eu comecei a falar com os irmãos sobre que nós somos a luz do mundo. E nós somos o sal da terra. Alguns cristãos leem esses versículos, mas eles leem sem entender o que Deus queria falar aí. Por isso é que muitos de nós não estamos a ter a relevância e a influência e a força e o poder na terra. Estão comigo vocês? Queridos filhos do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos em Cristo, Deus, coloca a mão nas minhas palavras e ouça bem o que eu vou entender. Deus não te precisa no céu. Vamos lá. Deus não te precisa onde? Vamos lá. Ouviram o que eu falei? No céu, você não vai poder ser sal e luz. Porque lá em cima só um é que brilha. Ai. Qual é o problema? É difícil pregar isso no religioso. Porque lhe ensinaram que ele não pode brilhar. Não pode ter influência. E Satanás está a ter sucesso aqui na terra em aldrabar os crentes de que eles não podem estar em lugares de influência. Por isso é que quando você começa a ter sucesso na terra, você pensa que está em pecado. Por quê? Porque dentro de você há algo que você acreditou que você não pode ter sucesso na terra. Amém ou não amém? Jesus chega para os seus apóstolos e ele fala assim. Jesus não falou eu, falou o quê? Vocês. E não colocou no singular, colocou no quê? No plural. Vocês são o sal para a
humanidade. Se você quiser entender esse versículo de uma forma mais clara, de uma forma mais aberta, quem aqui conhece o sal? Levanta a mão. Tem pessoa que não levantou a mão. Você não conhece? Quem não conhece sal aqui? Então tá bom, quem conhece sal? Levanta a mão. Agora todos levantaram. Qual é a função do sal? Então pensa. Se a função do sal... Oh, temos um irmão que fala francês. Não. Temos um membro, alguém que está na igreja que só fala francês? Est-ce qu'on a quelqu'un ici qui parle français seulement? Oh! Ça va? Tudo bem? Oh, je m'appelle Edivar. Ele chama Edvaldo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Boa noite, boa noite. Bem então, francês, sobe. Vai. O que eu estava a falar? Esqueci. Sal. Se nós somos o sal para a humanidade, Si nous sommes le sel pour l'humanité. Yes, Daddy, I'm sorry. Gloire à Dieu. se nós somos o sal para a humanidade, Sinon, nous sommes le sel pour l'humanité. significa dizer Ça veut dire que o lugar que nós estamos ça veut dire que la place où nous sommes, só fica bom ça devient bien com a nossa presença. avec notre présence. Ah, vocês não estão comigo. Eu acho que vocês não chegaram ainda. Moi, je para pense esse que vous ponto. n'avez pas encore arrivé ici. Vamos lá, faz sentido? Est-ce que ça fait du sens? Ou seja, Ça veut dire que a família que você nasceu, la famille à laquelle tu es né, quando você virou crente, Quand tu es devenu chrétien, quando você virou crente, le chrétien, ah, le chrétien, quando você virou le chrétien, quand tu es devenu chrétien, na tua família, dans votre famille, automaticamente automatiquement, você trouxe sabor na família. tu as donné le goût à votre famille. Ah, você não está comigo. Vous n'êtes pas ici avec nous. Alabaranto. Brascavafilama. Por isso é que Deus, Ça veut dire que c'est pour ça que Dieu, em todas as famílias, dans toutes les familles, Ele está à procura de um sal. il est en train de chercher le ciel. Para pegar esse sal na família, Prends cette scène lhe levantar na família, pour l'élever, primeiro, D'abord. para deixar cair as trevas na pour família. détruire les ténèbres sur la famille. Araquaçata. Cadê os sal já Est-ce chegaram? que nous os sal? sommes ici? Calma, eu vim para pregar. Eu vim Moi, je para suis venu pregar. ici pour prêcher. Senta, senta, Asseyez-vous, asseyez-vous, senta, senta. asseyez-vous. Let me preach. Deixa-me pregar. Quando eu entendi esse verso, Moi, quand j'ai compris cette verse, a minha forma de ver o mundo mudou. ma façon de regarder le monde a changé. Peraí, Deus falou que eu sou sal da humanidade. Alors Dieu, il a dit que moi, je suis le sel pour l'humanité. Espera aí. Attends, Quer dizer ça veut dire que eu sou que moi, je suis alguém quelqu'un que saboreia ambiente. qui donne le goût à l'ambiance. Ah, sabe? Onde eu chego, Ça veut dire que la place où se não j'arrive, estava bom, si c'était pas bien, ça devient bien. aonde eu entro, À la place où je rentre, se tinha escuridão, si s'il y avait les ténèbres, a luz chegou. la lumière est arrivée. A empresa que me aceita, L'entreprise qui se m'accepte, não estava si ça funcionando, marchait pas d'abord, assim que eu entrar, à quel jour je rentre, tudo começa a les choses ça funcionar. commence à marcher. O casamento que não Le funciona, mariage qui ça marchait pas, assim que eu entrar, où quand je rentre, vai ter que ça funcionar. devrait commencer à Não marcher. importa os demônios, N'importe pas sur les não démons, importa os capetas, n'importe pas les démons. eu sou Moi je suis sal le ciel da dit la terra. terre. Fala no teu vizinho, eu sou sal da terra. Regarde ton voisin, dis que moi je suis le sel de la terre. Calma, quem está comigo? Qui est avec moi? Estou quase a descalçar sempre. Ah, vous allez se reposer bientôt. Mas se o sal Mais si le ciel, perder o gosto, ça perd le goût. se o sal não souber que é sal, Si le sel ne sait pas qui est sel,
Se o sal não souber o que carrega, Si le sel ne sait pas, c'est ce qui carré. se o sal não souber quem está sobre ele, Si le sel ne sait pas, celui qui est sur lui. se o sal não saber o seu Si propósito, le sel ne connaît pas son propos. se o sal não tiver identidade, Si le sel n'est pas de son identité. eu nunca vi o sal Moi j'ai jamais vu le a querer sel ser a cebola, à chercher d'être un oignon. porque a função da cebola Car la fonction du oignon, não é igual ao sal. c'est pas le même que le sel. Pastor, me explica. Ah, pasteur, explique-moi. Nem toda comida tem cebola, C'est pas tout genre de nourriture qui a mas l'oignon. toda comida, Mais tout genre de nourriture, para ficar boa, pour être bien, tem que ter o. c'est nécessaire qu'il y ait le sel dedans. Eu sou sal Moi desse je suis le mundo. sel pour cette monde. Deus me levantou em Dieu Portugal m'a relevé sur para Portugal influenciar essa pour nação. influencer cette nation. Eu não sou um zero à esquerda. Moi je suis pas zéro d'âge. Deus me colocou no ventre Dieu il m'a mis sur le ventre da minha mãe de ma mère para eu vir nesse mundo pour être de e ce monde. ser uma Il y resposta. a une réponse. Eu não sou qualquer Moi pessoa. je suis pas quelqu'un. Há algo sobre mim, Il y a pastor. quelque chose sur ma Eu personne. sou uma mulher que Moi je influencia. suis une femme qui Eu influencie. sou um homem que C'est influencia. un homme qui donne l'influence. Deus me levantou Dieu m'a élevé para ser pour sal. être le ciel. Para ser Pour être sal. le ciel. Para ser Pour être le sal. ciel. Para ser Pour être sal. le ciel. Eu sou Moi je suis sal. le ciel. Abraska vavila kababon. Mambo retele varaya. Kuto brakababon. Depende se você acredita nisso. Ça dépend de toi. Si toi tu crois en ça ou pas. Depende do nível que você está sensível. Ça dépend de votre niveau de croyance. Há uns que estão no nível Il y a des gens qui sont dans un niveau de ser sal d'être le ciel. só no bairro deles. Seulement dans leur quartier. Há uns que estão no nível Il y a des gens qui sont dans un niveau de ser sal d'être le ciel. só na igreja deles. Seulement à l'église où ils prient. Há uns que estão no nível Il y a des gens qui sont en niveau de ser sal d'être le ciel. só na escola deles. Seulement à l'école. Há uns que estão no Il y nível a des gens qui sont dans un niveau de ser o sal que não usam para nada. d'être le ciel qui n'était pas utilisé. É possível você ter sal em casa C'est possible d'y avoir le ciel chez toi. e nunca usar o sal. Il n'est jamais utilisé. A culpa não é do sal, La faute, ce n'est pas du ciel. é você que não lhe usa. C'est toi qui n'utilises pas. Há outros Il y a des gens que estão no nível qui sont dans un niveau de influenciar o país, d'influencer le pays. mas há outro nível Mais il y a un autre niveau que estão no nível qui sont dans un niveau de influenciar continentes. d'influencer le continent. Há outros Il y a des gens que estão no qui nível sont dans un niveau de influenciar d'influencer o mundo. le monde. Aí, estás comigo? Ah, vous êtes ici avec moi? Por isso é que Jesus C'est pour ça que Jésus il a falou dit, assim para os il a discípulos: dit à ses disciples, ide para o mundo. allez dans le monde. Vas-y. Eu não quero que vocês vão só no vosso bairro. Moi, je ne veux pas que vous allez seulement sur votre Não, quartier. Non. o que eu coloquei em vocês Ce que moi j'ai mis sur vous, não é de bairro, c'est pas quelque chose pour le quartier. não é de país, C'est pas seulement pour le pays. é para o mundo. C'est pour le monde entier. Viajam para todos os Vas-y pour países, tout le pays. colocam, Mais là, falam il faut parler. aquilo que eu coloquei em C'est ce vocês. que placé en vous. Se vocês acreditarem Si vous croyez en que ça, você é sal da que terra vous êtes le ciel pour e la que terre, você é luz do et si mundo, vous êtes la lumière não pour há le monde, nada que vai te il n'y a rien parar. que ça va vous arrêter. Não importa a casa do teu N'importe pai, pas la maison não de votre importa papa, quem te persegue, n'importe pas quelle personne não te importa persécute, quem te gerou. n'importe pas la personne qui te gérait. Acredita em mim. Si vous croyez, Eu estou a falar je suis en train de parler, que você que vous êtes é sal, vous êtes le ciel. é luz. Vous êtes la lumière. Você é muito maior Vous êtes plus gros. do que aquilo que você acredita. c'est que vous croyez. Não fique parado. Ne vous arrêtez pas. Há algo em Il y a você. quelque chose en toi. Há algo em Il y a você. quelque chose en toi. Há algo em Il y a você. quelque chose en toi. Há algo Il em y a você. quelque chose en toi. Há algo em Je você. dis qu'il y a quelque chose en toi. Eu sei que isso não é para todos. Je sais que ça, c'est pas pour tout le monde. Sei que não é para todos. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Deixa o verso comigo aí, por favor. Mais c'est là-bas, c'est pour le Eu sei faire. que não é para todos, Je sais que c'est pas pour tout le monde. porque nem todos acreditam nisso. Car c'est pas tout le monde qui croit en ça. Vocês são sal. Vous êtes le ciel. Quando o sal perde o gosto, Quand le ciel perd le goût, deixa de ser sal. ça perd le sens d'être le ciel. E é jogado e é pisado. Il est piétiné. Pastor, está a me pisar. Ah, pasteur, c'est en train de me piétiner ici. Já não está sal. Ah, vous êtes plus le ciel. Pastor, está a me pisar. Pasteur, c'est en train de me piser. Já não está piétiner. sal. Vous êtes plus le Come on, let's go, next. Le prochain. Oh, Jesus. Jesus. Vocês não são só sal. Vous êtes pas seulement le ciel.
Vocês não dão só gosto nos lugares. Vous donnez pas seulement le goût sur la place où vous Não, arrivez. vocês também dão luz. Vous donnez aussi la lumière. Os lugares de treva que vocês chegam, La place des ténèbres que vous arrivez. por vossa causa, À cause de vous, há uma il luz. y a une lumière. Mas não é luz da lâmpada. Mais c'est pas une lumière de la É lampe. luz divina. C'est la lumière divine. Não é uma luz C'est pas quelque lumière que o homem consegue calcular. que l'homme elle É a uma contrôlé. luz C'est une lumière que o diabo consegue ver. que le diable arrive à voir. Eu falo sempre. Moi je parle toujours. Quem carrega a luz de La Deus, personne qui carré, qui as porte la trevas sabem la ver. ténèbre, il sait voir. Por isso é que há pessoas C'est pour ça qu'il y a des gens que aterrorizam o diabo, qui donnent la terreur au diable. aterrorizam o Qui inferno. donnent le ténèbre Há au diable. pessoas Il y a des gens que Deus levanta qui Dieu lève para ser terror pour pro être diabo, les terreurs para pour le diable. endemoniar o diabo. Pour endemonier le diable. Eu não sei quem é essa Moi je pessoa, sais pas ce que les porque eles não estão a reagir. Quand je ne Eu pas acho que eles são parceiros do Moi je diabo. pense qu'ils sont les Só parfaits quem diable. nasceu Seulement pour les gens qui sont para inaptes terrorizar o diabo, pour autoriser le diable. reage, Réagis. faz alguma coisa, Fais quelque chose. não fica parado, Não vai resistir. dá glória, Donne la gloire. fala aleluia, Grite aleluia. fala sou eu, Dis, c'est eu moi. nasci para isso, Moi je t'ai pour eu ça. carrego Moi je algo. porte ça. Eu acredito Moi je crois que eu nasci que moi je t'ai né. de propósito. I believe. Eu acredito. Essa mulher que está a gritar, ela está a entender a minha mensagem. Cette femme qui est en train de crier, elle a compris mon Eu message. sei que não vim para todos. Moi je sais que je ne suis pas venu ici pour tout le Porque há monde. pessoa que não sabe receber Car il y a mensagem. des gens qui n'arrivent pas à recevoir le message. Há pessoa que está a me ouvir com a carne. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter avec le Mas há flesh. uns que estão a me ouvir com o Mais il espírito. y a des gens qui sont en train de m'écouter avec son esprit. Mambo vai. Ah, Algumas pessoas il y a des gens ici vão te olhar qui vont te e regarder. vão falar, você é grande. Ils vont dire que toi tu es gros. E você vai perguntar Tu como? vas demander mais É pourquoi? que eles já estão a te ver. C'est qu'ils sont en train de les voir. Já estão a ver a tua Et luz. ils regardent ton lumière. Há algo em Il y a você. quelque chose en toi. Quando a tua mãe te Quand nasceu, ton mère elle était née, a tua mãe não deu conta. ta mère n'est pas venue. Os anjos entraram no quarto Les anges ils sont e rentrés sur la começaram a te place. aplaudir. Ils ont commencé à Aí attaquer. vem um Ils ont dit il y a quelqu'un qui que vient. vai. Ai, Qui va ai. donner le place, va donner l'influence. Só quero que você me acredite. Moi je veux que seulement qu'ils me croient. Me Croyez-moi. seulement. acredita, por favor. Ah, croyez-moi s'il te plaît. Me acredita, por favor. Croyez-moi s'il vous plaît. Há algo aí dentro. Il y a quelque chose en toi. Há algo. Il y a quelque chose. Nem a tua família te conhece. Même votre famille ne vous reconnaît pas. A tua mamã, ela te gerou. Votre maman même lui qui O vous teu connaît. papá não te conhece Ton ainda papa il bem. ne te connaît pas. Acredita só no teu pastor. Crois seulement en moi, ton pasteur. Acorda só de manhã. Lève-toi le matin. Põe ela aqui, Gislene. Mais là ici. Acorda só de manhã Lève-toi le matin. e vai se falando. Il commence à parler avec toi. Eu nasci pra. Moi je t'ai né pour quelque chose. Há algo em Il y mim. a quelque chose en moi. Meu pai, eu sinto no meu Mon espírito père, je sens dans mon que esprit. Deus me levantou pra. Que Dieu m'a levé pour quelque chose. Há algo aí dentro. Il y a quelque chose en toi. Você só não acredita. Ah, croyez-moi seulement. Você acreditou tanto nas mentiras do diabo. Vous avez cru seulement les mentiras. Você já não acredita. Ah, vous n'arrivez pas à croire. Aprenda algo. Apprendre quelque chose. Nunca esqueça que eu vou te ensinar. Il n'est jamais oublié ça. Eu já falei aqui várias vezes. Moi, j'ai déjà parlé ici Mas plusieurs vou fois. falar de novo. Mais je vais parler ça encore. A luta, La bataille, la bataille é proporcional ao destino. est liée avec votre destin. Pastor, a luta está pesada. Ah, pasteur, la bataille c'est difficile. Claro, Bien sûr. o que Deus tem para você Ce que Dieu a placé não en é toi, coisa pequena. c'est pas quelque chose de petit. Hey, you need to believe on me. Tens que acreditar. Please believe me. Por favor, apenas acredite. Why? Porque Every day todos os dias, when I wake up, quando eu acordo, I talk to myself. eu falo comigo mesmo. Veja. Regarde. Deus não te permitiria acordar Dieu ne peut pas te permettre de se réveiller se ele não tivesse esperança em ti. si lui n'avait pas l'espoir en toi. Pensa comigo. Pensez avec moi. Quantos milhões de pessoas morreram hoje? Combien de gens ils étaient morts aujourd'hui? Ils ont décédé. Não tens noção? T'as pas même notion.
Nesse momento que eu te prego, Maintenant qu'ils sont en train de prêcher, pessoas estão a morrer. il y a des gens qui sont en train de nous quitter, ils sont en train de mourir. E Deus te guarda à noite. Et Dieu lui dit, garde le matin, la Imagina noire. Deus a falar. Moi j'imagine le Dieu en train de parler. Ele não está a entender Ah, lui il comprend même pas que eu ainda estou a lhe preservar. que moi je suis en train de les garder. Porque ele ainda não viveu aquilo que tem que Lui, il viver. n'a pas encore à vivre, c'est ce que moi j'ai déjà prédité pour lui. Ei. Quando eu olho para a minha vida, Quand moi je regarde ma vie, eu não me surpreendo. moi je me surprends même pas. Non. Non, même plus, non. O que eu estou a viver hoje, C'est ce que je suis en train de vivre là maintenant. eu já ouvi lá atrás. Moi j'ai déjà écouté au passé. E por que eu estou a viver? Et pourquoi je suis en train de vivre là maintenant? Eu acreditei, Antônio. Moi j'ai cru seulement. Eu acreditei. Moi j'ai cru. Muito cedo na minha vida. Moi j'ai cru en moi. Antes de eu ser crente. Avant même d'être chrétien, Pergunte meus amigos mundanos. il faut demander. Eu já lhes falava. Moi j'ai toujours parlé Eu ça. vou ser grande. Moi je vais être grand. Moi je vais être grande. Se você não se fala isso, Si toi je te parle pas même ça, primeiro você não tem Deus grande. d'abord toi tu n'as pas un Dieu qui est grand. Você tem que falar contigo. Il faut parler avec toi. Eu tô nessa terra. Moi je suis ici dans cette terre. Deus tem algo a fazer comigo Car nessa Dieu terra. il a quelque chose pour moi sur cette terre. Não é só alguns. C'est pas seulement pour les Todos de nós. nous tous. Se você não acreditar, Si toi tu ne crois pas, não peça a Deus para acreditar. ne demande pas que Dieu croit pour Se toi. você não Si acreditar, toi tu ne crois pas, não nos pede para te acreditarmos. ne demande pas pour nous croire en vous. A fé La foi, sem obra, oui, sans les œuvres, ela é morta. elle est morte. Aqueles que o buscam, À ceux qui le cherchent, é necessário c'est nécessaire que acreditem qu'ils croient, qu'ils croient, que ele existe. que lui il existe. Como é que você vai viver aquilo que Deus tem Comment tu vas croire c'est ce que Dieu il a en toi? se você não acredita naquilo que ele fala? Si toi tu ne crois pas même à celui qui sait ce qu'il fait. Por isso é que uma das características C'est pour ça qu'il y a des caractéristiques dos homens grandes que les hommes grands ils ont. é a coragem, C'est le courage, a fé, la foi, a perseverança. la persévérance. Eles acreditam, Et ils croient. Ils ont une foi. eles acreditam. Et ils croient. E qual é o grande problema? C'est qui le grand problème? Deus Dieu, não pode te usar il va jamais t'utiliser se você não acreditar que ele pode te si usar. toi tu crois qu'il lui peut t'utiliser. E achará fé na terra. Et lui il va trouver la foi sur la terre. E achará fé na Il terra. va trouver la foi sur la terre. E qual é o mistério? Et c'est quel le mystère ici? Você não se profetiza. Toi tu te prophétises même pas. A pastora Vitória Orezo ensinou aqui. La pasteur prophétise, elle nous a enseigné ici. Você usa a tua boca Il faut utiliser votre bouche para se chamar de doente. pour s'appeler que toi tu es malade. Mas a mesma boca Mais la même bouche que você fala à toa, que toi tu utilises pour parler que n'importe quoi, você se critica, que toi tu te critiques toi-même. por que não usas para se profetizar? Pourquoi tu n'utilises pas cette bouche pour te prophétiser? Não custa dinheiro. Ah, ça ne coûte pas. Eu não entendo os crentes. Moi je ne comprends pas les croyants, les chrétiens. Eles conseguem mais ser negativos Et ils n'arrivent même plus à être les négatifs do que ser positivos. qu'à être positifs. Isso eu não posso fazer por você. Et moi je ne peux pas faire ça pour vous. Eu não posso falar por você. Moi je ne peux pas parler pour toi. Eu não posso acreditar por você. Moi je ne peux pas croire pour Eu toi. queria, mas não posso. Moi je voudrais mais je ne peux É pas. você que tem que acreditar. C'est toi qu'il faut croire. É você que tem que sonhar. C'est à toi qu'il faut É arriver. você que tem que ser como C'est José. toi qu'il faut être comme Joseph. Eu tenho um sonho. Moi j'ai une rêve. Sonhei Moi j'ai rêvé, j'ai une rêve. o sol e a lua, Ah, la lumière, os feixes se dobravam. ils sont en train de se courber. Ei. Eu vi nessa noite rapidamente. Moi je suis venu cette nuit là, rapidement. Eu vim te provocar bocadinho. Moi je suis venu seulement pour te provoquer un peu. Você não está acreditar que ele pode fazer. Toi tu crois pas que lui il peut le faire. Tu crois pas. Três coisas, senta. 3 choses, asseyez-vous s'il vous plaît. Três coisas. Il y a 3 choses. Quantas? 3. Não, quantas? 3. Vamos lá, quantas? 3. Três coisas que você precisa fazer quando você acredita. Il y a Em 3 algo. choses qu'il faut faire quand tu crois en quelque Três. chose. Primeiro, D'abord, la première chose, falar. parler. Falar. Il faut parler. Você tem que falar. Il faut parler. Paulo falou assim: Paul il a dit ça. eu criei, por isso falei. Moi j'ai cru, c'est pour ça que moi j'ai parlé. J'ai parlé. Acho que vão me dar o versículo. Ah, je pense que vous allez me donner le Eu verset. criei, Moi j'ai cru, por isso c'est pour ça falei. que j'ai parlé. Eu criei, Moi j'ai cru,
Por isso, C'est pour ça falei. que j'ai parlé. Eu criei, Moi, j'ai cru. depois de crer, Après avoir cru. não fiquei só no crer. Moi, je pense pas sur la tête là-bas seulement. Eu tive que falar. Moi, j'ai dû aller parler. Por quê? Pourquoi? O que cria não é o pensamento, são as palavras. L'action, ça se trouve dans la bouche quand on parle. Tá. As escrituras sagradas dizem, Les Écritures les disent. está na Bíblia. Et c'est dans Só la que Bible. você, quando lê esses versos, Il faut regarder quand tu lis cette verse. não pensas. Et toi, je pense même Paulo pas. está falando, eu criei, Moi, j'ai cru. e por isso o quê? C'est pour ça que j'ai fait quoi? Por exemplo, há muita coisa que você crê e não falas. Par exemple, il y a des choses qui toi tu crois mais tu parles même pas. Je crois mais tu parles pas. Pois, assim nós que temos a mesma fé C'est pour ça qu'on a la em même Deus, foi. On dit en Dieu. C'est ici, c'est écrit. está escrito. C'est écrit. Temos a mesma fé que nós temos? Vamos Est-ce qu'on a lá. la même foi? Temos ou não temos? Est-ce qu'on a là, on n'a Quer pas la même dizer, foi? nós que temos a mesma fé, Il dit que nous avons la même foi. também falamos. C'est pour ça. On Por parle. quê? Pourquoi? Conseguem ler vocês? Est-ce que vous arrivez à lire ici? Então, tem pessoas que não acompanham o verso. Il y a des gens qui ne suivent pas le verse. Fica tempo que está a procurar formiga aqui na igreja. Ils cherchent comme si c'était en train de É chercher para quelque olhar chose. na Bíblia. Il faut regarder sur la Bible. Nós, por termos a mesma fé, Nous, pour avoir la même foi, também falamos. Por quê? aussi on a parlé. Pourquoi? E você não fala. Car nous, on croit. Et toi, tu parles pas. Você não fala. Toi, tu parles pas. Você crê que Deus vai te tornar grande? Toi, tu crois que Dieu va devenir grand. Ok. Esse tua é bonito. C'est cette votre aimé, c'est A joli. minha pergunta é: Ma question, c'est celle-ci. você fala isso constantemente? Est-ce que tu parles là, ça constamment? Fréquemment, tu parles. Quando você entender isso, Quand toi, tu vas comprendre ça, você vai passar pelas lutas de uma forma diferente. tu vas passer pendant les batailles d'une façon différente. Você vai entender que toda luta Tu vas comprendre que ce genre de bataille, faz parte do processo. ça fait partie du process. Ça fait partie du process. Não queira Ne cherche pas coisas grandes les choses qui sont des grands com problemas pequenos. avec les problèmes qui sont de petite taille. No match. Ça va pas Eu admiro connecter. os crentes. Moi, j'ai toujours avec ce Eles problème. querem coisas grandes Et ils cherchent toujours d'avoir des e não choses querem grandes. problema grande. Mais ils ne cherchent pas des problèmes qui sont des grandes tailles. Isso é uma equação muito básica. Ça, c'est une question très basique. Golias Goliath, foi a porta de acesso de Davi ao palácio. lui était la porte d'accès pour la vie. Chamado grande, Il était appelé pour être grand. inimigo grande. C'est une ennemi qui est grande. Você escolhe. Toi, tu choisis. Ok, a grandeza que Deus tem para você. Ou tu cherches l'auteur que Dieu il a placé pour toi. Ou vais ter um inimigo pequenininho Ou tu vas avoir un ennemi qui est petit. e um destino também pequenininho. Il y a un destin qui est très petit. É uma decisão. C'est une décision. Não é de Deus, C'est pas Dieu. é tua. C'est à toi, cette décision. Só que qual é o problema? Mais c'est quoi le problème? É que os inimigos pequenos La majorité des ennemis qui sont petits não te desafiam. et ils ne te desafient même pas. Por exemplo, Par exemple, você é empresário. toi tu es une Se entreprise. você tem uma folha de salário Si toi tu as une papier de salaire, de 5.000 euros, 5 millions d'euros, você vai ficar tranquilo. toi je deviens confortable. Quando você tiver uma folha de salário Quand tu trouves un foyer qui est de 1 milhão de euros, de 1 million d'euros, você não quer isso. toi je ne fais pas même ça. Porque não, como é que vou pagar? Et tu te demandes, mais comment je vais payer ça? Passo mal, pastor. Ça fait mal, parce que Só de ouvir falar passo mal. ça me fait mal, Tá ça fait frio mal. na barriga. Ça donne un fraîcheur dans le stomac. Aprenda. Apprendre quelque chose. Não existe Ça n'existe pas. homem rico sem dívida. Un homme riche, ils sont les devises. Vocês sabiam disso? Tu sais ça? Não sabiam disso? Vous ne savez pas ça? Qual é o país mais rico do mundo? Quel est le pays qui est plus riche du monde? Tem pessoa que nem sabe. Il y a des gens qui ne connaissent même pas. Qual é? Vamos lá. C'est quel pays? Mas vocês estão na Europa e não estudam. Et vous êtes ici en Europe et vous étudiez même pas. Estados Unidos de América. C'est les États-Unis d'Amérique. Qual é o país mais endividado do mundo? Quel est le pays États-Unis. qui a plus? C'est les États-Unis. Te pergunto, são poderosos ou não? Et je vous demande, est-ce qu'ils sont puissants ou pas? Se não. Ai, esse projeto é muito grande. C'est très joli et très grand. Ai, Bah, não vou conseguir. moi, je vais pas arriver. Hein. Vou tirar onde dinheiro. Je vais trouver où c'est de l'argent? Tá
também casaste com uma mulher medrosa. Il s'est marié avec une femme qui est... Amor é milionário. Oh non, amour, mais c'est Como mieux, é que non? vamos pagar as coisas? Comment on amor? va payer ça? Amor, foge disso. Ah, faut disparaître ça. Meu amor, um bocadinho tá Mon bom. amour, non, 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 non. Amor, um bocadinho tá bom. Mon amour, non, c'est bien. Amor. Amour. Ei, Hey, regarde. uma das primeiras coisas Une des premières choses que Jesus fez com Pedro, que Dieu il a fait avec Peter, lhe mandou sair do barco. il a fait sortir de dans le bateau. Por quê? Pourquoi? No barco tem estabilidade. Dans le bateau, il a la stabilité. Segundo, no barco, Deuxième, você que decide o que vai fazer. dans le bateau, c'est toi qui décides. Ça, je Fora dois do faire. barco, Hors le bateau, aí é Deus que direciona. c'est Dieu qui donne Ei, la direction. ei, olha para o teu pastor. Regarde ton pasteur. Muito de nós La majorité de nous não estamos mais longe ne sont pas loin porque queremos a direção. car on cherche la direction. Queremos segurar no volante. Nous, on cherche à prendre le volant. Acho que parece meu filho Zion. Ah, vous êtes comme mon fils Zion. Porque criança Car les bébés que não sabe conduzir qui ne savent pas comment conduire, são os que mais querem volante. sont les bébés qui cherchent toujours à avoir le volant. Não, não. Non. Qual é o nível mais alto em Deus? Quel est le niveau plus haut dans Dieu? É quando você acorda C'est quand tu te réveilles e depende do que Ele vai te mandar fazer no dia. et toi tu dépends complètement de ce qu'il va te donner Mas pour você le não faire. gosta disso. Mais toi tu n'aimes pas. Te ensinaram que tudo tem que ter sob controle. Ils ont enseigné que tout il faut être au contrôle. Eu sei, uns conheço. Moi je vous connais. Olha tuas continhas certinhas. Ah, tu vois les comptes et toujours en place, sur place. Aleluia. Ah, alléluia. Você que você está dentro do mês. C'est pour ça que tu es dans le mois. Permite essa expressão. Permets-moi cette expression. Não é melhor não. Non, c'est mieux que non, je parle Estás pas. dentro do mês. Tu es au milieu de Com mois os teus 1000 euros. avec ton 1000 euros. E não pode sair dos gastos do 1000. Et toi, tu ne peux pas sortir dans les T'as bien dépenses de 1000. bonito aí. Et toi, tu es là, très joli. Pobrinho. Tu es pauvre. Não, os meus cálculos Non, 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 il y a mes calculs, c'est déjà tout estão bem calculé. Ils certinhos. sont bien calculés. Você não arrisca. Toi, tu ne risques même pas. Você não vai além. Toi, tu pars pas Deus de là. fala, faz isso. Dieu il dit que fais ça. Deus, como? Mais Dieu, comment je vais le faire? Deus não te perguntou como. Dieu il ne va te demander comment je vais Ele le te faire. mandou fazer. Lui, il t'a demandé seulement pour le faire. A obediência L'obéissance, gera l'obéissance, resultado. ça gère les résultats, l'obéissance. Deus disse faz. Dieu, il a dit fais. Ele não te perguntou como. Lui, il n'a pas demandé comment. Aprenda. Apprendre quelque chose. Na maior parte das vezes, La majorité du temps, Deus não vai te falar como fazer. Dieu, il ne va pas te dire comment le faire. Por quê? Pourquoi? Porque Ele quer ver exatamente Car lui, il va voir si c'est Primeiro. vrai. D'abord, se você acredita na instrução. si toi tu crois à l'instruction ou pas. E aprenda algo. Apprendre quelque chose. Ei. Eh, regarde. Eu não estou a te pregar teoria. Moi, je ne suis pas en train de vous prêcher la Estou a te théorie. pregar vida prática. Moi, je vous prêche en train de la vie pratique. C'est la vie pratique. Há nível em Deus Il y a un niveau en Dieu que você não chega. que toi, tu n'arrives même pas. Se você não tiver a capacidade Si toi, tu n'as pas la capacité de Deus te mandar fazer algo de Dieu te demander pour faire quelque chose. e você não sabe se aqui nesse caminho tem buraco, Et toi, tu ne sais pas si dans cette chemin, il y a quelque chose. se tem mesmo estrada, S'il y a même la route. Ele te disse vai Lui, il t'a dit, il faut aller. e você só vai. Toi, il faut aller seulement. Pedro, Peter, acreditas tu crois que sou eu? que moi, Sim. oui, Então vem. alors viens. Pedro, o que eu preciso de ti Peter, c'est ce que moi je te cherche en toi. é só que você acredite. C'est que tu me crois seulement. C'est votre croyance. É só isso que ele pede. C'est tout. Deus não te pede milhares de coisas. Dieu ne demande pas des choses qui sont Fé. foi. La foi. In English, faith. A fé. Faith. A fé. Fé. A fé. Mas a fé, Mais aussi la foi. Hebreus 11:1. Le livre des Hébreux en 11 et 12. A fé não é lógica. La foi c'est pas logique. E você está muito racional. Toi, tu es très rationnel. Está muito Tu es racional. très rationnel. A fé vai te tirar da tua lógica humana. La foi va te retirer dans votre logique humaine. Come on, sharp. Hebreus 11, Hebreus 11, minha filha. Livre des Hébreux 11. Hebreus 11, 11. Hebreus 11. Vou terminar. Je vais bientôt finir. Hebreus 11. Hébreux 11. Hebreus capítulo 11. Hébreux verset 11. Isso. Ça. Deixa eu ler. A fé não é uma dúvida. La foi, c'est pas une doute. Não é hoje acredito, amanhã não. C'est pas aujourd'hui, toi tu crois, demain tu crois pas. Não é mais ou menos, C'est pas filho. plus ou moins. A fé é. La foi est.
A certeza. La certitude. Vocês estamos em Portugal. Nous sommes ici au Portugal. Era suposto tu saberes a gramática. Et il faut reconnaître au moins la grammatique. Quando aparece a fé e a certeza, Quand on dit que la foi, c'est la quer dizer certitude, que é única ça certeza. veut dire que c'est une seule certitude. Se tivesse uma certeza, Si c'était une autre certitude, implicaria dizer ça veut dire que poderia ter duas certezas, peut-être qu'il y en aurait três une certezas, troisième certitude, ou quatro certezas. peut-être la quatrième. Essa fé que está ali La foi qui est là-bas, qui est écrite, é só uma. c'est une seule foi. Porque é uma fé só a uma pessoa. Car c'est une foi pour une seule personne. Ah, une personne. Certeza de quê? La certitude de quoi? De que vamos receber Que nous on va recevoir as coisas que esperamos les choses que nous on attend. e a prova Il approuve de que existem coisas qu'il existe quelque chose que não podemos quê? que on ne peut pas. Espera aí. Attends. Deus, como assim? Mais Dieu, comment ça? Como é que tu me pedes Comment ça tu me demandes quelque chose? para acreditar em algo que eu não vejo? Pour croire quelque chose que moi je ne peux pas regarder, je ne peux pas voir. É um teu problema. C'est ça le problème. Você é dominada pelas vistas. Toi tu es contrôlé par tes yeux. Não, se não vi, não creio. Non, c'est ça. Si moi je ne peux pas regarder, je ne Deus, crois pas. Deus, tu me Dieu. falaste algo, Toi, Dieu, tu m'as dit quelque chose. mas o que eu estou a ver Mais c'est ce que moi je suis en train de regarder. não é o que Deus falou. C'est pas ça ce que tu as dit. É exatamente esse teu problema. C'est exactement ça ton problème. Bonita. Ah, joli. Você acha que aquilo que Deus falou Toi, je crois que c'est ce que Dieu t'a parlé. vai ser compatível com o que isso vê? Ça va être compatible à ce que toi tu regardes. É exatamente C'est exactement ça. esse o teu problema. Ton problème, ma belle. A fé La foi divina divine, não anda com essas vistas, ça marche pas avec les yeux. mas anda com essa vista aqui. Mais ça marche avec la voix qui est ici dans le monde. O poder da vida e da morte Le pouvoir de la vie et la mort, não está nos il olhos, ne se trouve pas dans les yeux. na língua. Il se trouve dans votre Ou langue. seja, Dans d'autres mots, é possível c'est possible ver a tua fé voir la foi por isso aqui. à travers votre langue. Vous pouvez voir votre foi. Por isso é que as pessoas que Jesus curava, C'est pour ça que les gens qui Dieu l'a guéri, ele nunca falou eu te curei. il n'a jamais dit que moi je te Ele crois. falou a tua fé Il a dit la foi qui est en toi. é a tua. C'est votre foi. Eu vou fazer Moi je vais faire segundo selon a tua fé. votre foi. Eu vou te levar Moi je vais te ramener segundo selon a tua fé. la foi qui est en toi. Eu vou te Moi abençoar je vais te bénir segundo selon a tua votre fé. foi. Eu vou te levar nos Moi je vais lugares te mettre dans une place segundo selon a tua fé. la foi qui est en toi. Ok, segura. Attends, Pastor, pasteur, mas eu creio. moi je crois. Pastor, acredito. Moi je crois. Obrigado. Merci. Mas qual é o problema? Mais c'est quel le problème? O que você acredita C'est ce que toi je crois. não está condizer com aquilo que você fala. C'est pas connecté avec ça que tu parles. Não está condizer. C'est pas connecté. Tu peux pas faire la liaison. Não está condizer. Il n'y a pas de liaison. O que você crê C'est ce que tu crois. tem que andar com aquilo que você fala. Il faut que ça marche avec ce que tu parles. Il faut qu'il y ait une liaison. Você se chama mais do que perdedor Toi, tu t'appelles quelqu'un qui est perdu. ou se chamas mais do que vencedor? Oh, tu t'appelles quelqu'un qui est plus que vainqueur. Por exemplo, Par exemple, a Bíblia nunca te pediu para se chamar de fraco. la Bible n'est jamais dit pour s'appeler étant quelqu'un qui est faible. Está na Bíblia. C'est Elle écrit dans la falou Bible. assim. Il a dit ça. Diz o fraco Il faut dire à quelqu'un qui est faible que eu sou forte. que moi je suis fort. Tem mais uma. Il y a une autre. E ele falou assim, meu Il a amigo. dit comme ça. Diz ao Il faut pobre. dire à des pauvres. Espera aí. Attends, Em outras palavras, dans d'autres mots, o problema do fraco le problème de celui qui est faible, não é a fraqueza. c'est pas la faiblesse. É o que ele está falando. C'est ce qu'il est en train de parler. O problema Wow. do pobre Le problème du pauvre, não é o bolso. c'est pas son pocket, É son o que wallet. ele está falando. C'est ce qu'il est en train de parler. Está aqui. C'est là, c'est écrit. Pensei que tivesse lá o verso. Moi je pensais que le verset était déjà là-bas. O que que... Oh, tem. Não, esse pronto. O que você se chama? Comment toi tu t'appelles? Ok, a irmã princesa. Il s'appelle la prince. Mas quando você está a falar contigo no espelho, Mais quand tu te parles avec toi sur le miroir, o que você se chama? comment tu t'appelles? Comment t'appelles toi ça? Quando você está na rua, Quand tu te conduis dans le street, a andar, en marchant, o que está passando pela tua cabeça? qu'est-ce qui est en train de passer sur votre tête? Quem está a passar? Qui est en train de passer? O que você pensa? Qu'est-ce que tu penses? Resultado. Le résultat. Resultado. Résultat. Ah, tá aí. Elle est là. Ah,
Diz ao fraco Dis à quelqu'un faible. que eu sou quem? Que moi je suis quoi? Veja que ele não disse toca, ele disse diga. Non, non, regarde, lui il n'a pas dit toucher, il a dit dire. Porque palavras Car les paroles, geram vida ils gèrent les vies. La ou vie. geram morte. On gère la mort. Então, se você entender esse princípio, Alors ça veut dire que si toi tu comprends ce principe, você quando acordar de manhã, quand tu vas te réveiller le matin, a primeira la coisa, première chose que tu vas você vai faire, começar a se injetar de tu vas palavras. commencer à s'injecter avec les mots. Eu sou mais do que Tu dis vencedor. moi je suis plus que vainqueur. Rabalaca, chute Alako, parada. bracababous, que fait. Algo está em Il mim. y a quelque chose en A moi. minha família é uma Ma bênção. famille c'est une bénédiction. Essa empresa é uma bênção. Cette entreprise c'est une Eu sou bénédiction. super saudável. Moi je suis super, on se sent Deus bien. habita em mim. Dieu il habite en moi. Deus está comigo. Dieu est avec moi. Hoje, Oh, tudo que eu fizer tout ce que tu veux faire, vai dar certo. ça va être Maior é aquele que está em mim Maior c'est lui qui est en do que moi. aquele. Donc celui qui est contre moi. Por exemplo, Par exemple, eu vou dar 1 minuto moi je vais donner 1 minute. para você sozinho Par toi toi-même, tu sais, se profetizar. commence à se prophétiser. Amém, vai? 1 minute. I'm blessed. I'm highly favored. I'm blessed. I'm highly favored. I walk in power. I walk in wisdom. I'm blessed. I'm highly favored. My mind is brilliant because this the mind of God is in me. The mind of God is in me. Amém, 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 amém. Amém. Diga amém. Diga-moi, É assim que você se profetiza. c'est comme ça que toi tu prophétises. Você está mal. Ah, tu es très mauvais. C'est pas bon. É assim que você se C'est profetiza. comme ça que toi tu prophétises. Ah, entendi porque que a vossa vida está assim. Ah, afinal. moi je comprends pourquoi votre vie est comme É ça. assim. C'est comme ça. Eu estou vendo pessoa que está se profetizar sentado. Moi je vois des gens en train de se prophétiser É assim assis. que quem romper assim. C'est comme ça que tu veux romper dans la vie. Tá bom, todo mundo senta. Ah, Senta. alors tout le monde, c'est vous. Entendi já, entendi. Moi j'ai déjà compris. Te fiz teste. Moi je suis en train de faire un test ici. É assim que você se profetiza. C'est comme ça que toi tu prophétises à toi-même. É assim. C'est comme ça. É assim que você se libera a C'est palavra. comme ça que toi tu libères les mots. Ah, então você está. Ah, alors ça veut dire que tu étais mauvais. C'est pas bon ça. Assim. Comme ça. Assim. Comme ça. Eu vou perguntar. Moi je vais vous poser une question là maintenant. Quando cão está vindo para te morder, Quand un chien vient en train de vous mordre ici. tá vendo? Tu vois si. Você foge Toi tu fouilles de forma moderada d'une façon modeste ou de forma agressiva. ou d'une façon agressive. Por quê? Pourquoi? Porque vai te morder. Car le chien va te, Ok. va te mordre. Então você C'est pour ça. reage mais a cachorro Alors ça veut dire que toi tu réagis mieux qu'à un chien. do que a palavra sobre a tua vida. Qu'il ait paroles sur votre vie. Votre réaction est différente. Ah, eu vou lhe dar mais uma chance. Moi je vais donner plus une chance. 1 minuto, se profetiza. 1 minute, commencez à se prophétiser. Eu sou cabeça, eu sou cabeça, não sou cauda. Meu lugar é destaque, meu lugar é destaque. Os obreiros também se profetizam. Entre você, tá, obreiro? Les Vai. anciens aussi, commencez à prophétiser. Isso. Se profetizem também. Prophétisez à vous-même. Estão a trabalhar, estão a se profetizar. Et vous travaillez, vous prophétisez en vous-même. The hand of God is Ah, I work in divine ah, I work in divine directions because the Spirit of God is in me. ah, ah, Eu sou sal dessa Ah. terra. I'm a salt for this world, and this world is waiting for me. ah. Eu sou sal. I'm a salt. Je suis le sel de cette world. Et le monde me cherche. Et le monde me cherche. Uma mente solucionadora. Isso, tá melhorar. Sobe mais, sobe, 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 sobe. Tá melhorar, vamos, não para. Sobe, sobe, sobe. Solucionadora. Isso, tá melhorar. Sobe, sobe, vamos, sobe. Vamos lá, se profetiza, vamos, sobe, sobe, vamos. Tá melhorar, vamos, sobe, 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 sobe. Os abençoados me chamam de abençoado.
Vamos, sobe, 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 sobe. The Spirit of God is in me. I'm wise. Vamos, sobe, 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 sobe. I'm better. I'm wise. I'm better. I'm wise. I'm better. Je suis sage. L'Esprit de Dieu en moi. Je suis sage. L'Esprit de Dieu en moi. Je suis sage. L'Esprit de Dieu en moi. Eu fui criado para Profetiza para você, The vamos. Spirit of dominion. Eu carrego algo em mim. Car je porte quelque chose en Eu toi. vou chegar longe. Moi, je vais arriver loin. Deus depositou algo em Dieu il a mim. déposé quelque chose en moi. Algo em mim Il y vai a vir quelque por chose fora. en moi, ça va retourner. Essa família, eu sou José. Dans cette famille, moi, je suis le Joseph. Deus me trouxe na terra Dieu m'a ramené sur la terre como resposta para minha geração. comme une réponse pour ma Vamos, génération. profetiza, vamos. Prophétise. Prophétise sur votre vie. Prophétise. The spirit of excellence is on me. Our spirit of excellence. Nada quebrado, nada morto das minhas mãos. Nothing will die in my hands. Nothing will die in my hands. Nothing will die in my hands. Because I have the mind of Christ. Isso, alguns entenderam. Il y a des gens qui ont compris ici. Alguns Il y a entenderam. des gens qui sont compris ici. Alguns Il y a entenderam. des gens qui sont compris ici. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém ou não amém? Amen. Amém ou não amém? Amen. Amen. Jesus. Jésus, Olha aqui para mim. regarde-moi. Vem cá, Jeremias. Montre-moi, vas-y, pasteur. Aqui pessoas, olha para mim. Il y a des gens ici, Quando ele está a discutir com alguém, quand ils sont en train de discuter avec quelqu'un, ele fala alto. ils parlent très haut, avec haute voix. Ele mostra força. Ils montrent la foi, ils sont de force. E aqui pessoas Il y a des gens ici aussi, que ele discute com alguém qui, quand ils sont en train de discuter avec quelqu'un, durante uma hora. pendant 1 heure, Aqui mulheres il y a des femmes ici que discutem com o marido durante mês. qui peuvent même se battre avec son mari pendant un mois. La bataille, ça prend un mois. Aqui mulheres Il y a des femmes ici, e homens il y a des hommes que quando estão a brigar, qui sont en train de se battre. eles ficam irreconhecíveis. Il devient quelque chose que tu ne peux pas me reconnaître. Para a briga Pour les batailles, negativo, qui se parlent bien, eles ficam irreconhecíveis. il devient quelque chose que tu ne peux pas même reconnaître. A cara muda, Son visage o change. semblante muda, Le visage, ça change. as ações mudam. Les actions, ça commence à changer. Para a briga, Pour les batailles, pour Cause se disputer, négative. quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas bon. mas para profetizar sobre eles, Mais pour prophétiser pour eux-mêmes, eles vão fazer cara bonita. ils font des visages genre jolis, tranquilles. Ah, blablabla. E aqui outras pessoas Il y a des gens ici aussi que não estão a se falar nada. qui ne vont même pas parler. Resultado, Le résultat, na cabeça deles, dans leur cerveau, dans leur même, eles não acreditam neles. ils ne croient pas même en eux. O corpo deles Leur corps, só está a mostrar ils sont en train de montrer que eles não se acreditam. et ils ne croient pas en eux-mêmes. O exercício vai mudar. Maintenant, le exercice va changer. Você vai ficar com mais alguém 2 a 2. Là, tu vas rester avec quelqu'un, il faut être deux personnes. Eu quero que você agora Moi, je cherche maintenant. profetiza Commence à prophétiser sobre o teu vizinho. à votre voisin. 2 a 2. Deux. Restez deux. Você não precisa conhecer essa pessoa, Tu n'es pas obligé de connaître la personne. mas você tem palavras na tua boca Mais il y a des paroles sur votre bouche para liberar sobre essa pessoa que pour tem. libérer sur à cette personne. Amém ou não amém? Amen, amen. Olha aqui para o teu pastor. Regarde ici votre pasteur. Se essa pessoa tiver a te profetizar à toa, Si cette personne est en train de prophétiser n'importe quoi, lhe manda calar dis-lui pour e s'arrêter. fala amém, irmão. Dis amen. Estão comigo? Et vous êtes ici avec moi? Vamos lá, os obreiros também é para se profetizar. Aussi les âges, il faut se prophétiser. Amen, amen. Amen, amen. Por que eu tirei o som? Pourquoi j'ai enlevé le son? Porque eu quero ouvir a tua voz. Moi, je veux écouter votre voix. Aqui pessoas, Il y a des gens ici. no show da Naí Nani grita. Dans le show de l'Aïrna, ils crient même. No show da Eula Semedo grita, Dans le show de chora. la semaine, ils crient même, ils arrivent même à pleurer. Mas aqui, Mais ici, na igreja, dans l'église. Ouh là là là.
Tá vendo o grito que você costuma dar lá fora? Tu vois le cri que toi tu donnes là-bas dehors. Agarra. Avec la force. Aqui, homens, quando assistem jogo, Il y a des gens, ils les ont, mais quand ils sont en train de regarder le quase match, partem a mesa. ils arrivent, même ils cherchent même à casser le tableau. No jogo, Dans le match, não vai receber dinheiro. tu ne peux pas recevoir de l'argent. A taça não é dele. Le trophée, c'est pas à toi. O jogador que está jogando não é amigo dele. Et le joueur qui est en train de jouer, c'est pas ton ami. Mas você quase que parte a mesa. Mais là, tu arrives même à avoir la force pour briser la table. Mas estamos a te pedir para se profetizar. Mais là, on vous demande pour se prophétiser. Não está a conseguir fazer. Tu n'arrives même pas. O que é isso? C'est quoi ça? Dentro de você, Ça veut dire que dans toi, você não acredita toi tu crois pas. que dentro de você tem coisas boas. Et en toi, il y a quelque chose de bon. Se você acreditasse Si toi tu croyais en ça, que você é uma resposta para nossa geração, toi tu as une réponse pour cette génération. o que ia sair da tua boca iam ser outras Les coisas. choses qui vont sortir de votre poche, c'est quelque chose de différent. Aprenda. Apprendre. Sabe quando é que você começa a dar medo? Tu sais comment tu vas commencer à donner peur? Quando você começa a falar o que dá medo. Quand toi tu commences à parler des choses qui donnent peur. Repara, uau. Regarde. Uma das lutas de Davi e Golias Une bataille entre David et Goliath, foi de palavras. c'était des paroles. Lembra que a pastora Lutera falou? Vous vous rappelez ça? Golias vinha. Goliath est venu. Tem aí homem! Il dit, moi j'ai des hommes. E os soldados de Israel. Et les autres ils disaient, ils avaient peur. Quando Davi chega, Quand David il arrive, ele falou: il a dit ça. Tem aí esse. Quem é esse? C'est qui le gars là qui est en train de parler? Esse é caseiro. La personne qui n'est pas circoncisée. Não. Non. Non. Quem é esse filho do diabo? C'est qui le fils là, du diable? Para afrontar o Deus do. Pour parler mal avec Dieu d'Israël. Contre le Dieu d'Israël. Agora eu vou te dar Maintenant je vais te donner 2 minutos. 2 minutes. Vou terminar o culto. Moi je vais bientôt finir le sermon. Hoje eu só vim aqui para isso. Moi je suis venu ici seulement pour ça. Vou te dar 2 minutos. 2 minutes, je vous donne 2 minutes. Se você está com um amigo ou uma amiga, até melhor. Se você está com a tua esposa, Se seu você está marido, avec un ami, c'est melhor. mieux. A esposa vai profetizar sobre o marido. A femme va O prophétiser marido sur vai son profetizar sobre a esposa. Le mari va reposer son Se a femme. pessoa que está ao teu lado você lhe conhece, La melhor. personne, tu le connais, c'est Se mieux. você não lhe conhece, também lhe profetiza. Si toi je le connais pas, O commence à que Deus prophétiser. estiver trazendo no teu espírito, abre a boca e fala para C'est ce que ele. Dieu est en train de prendre mettre sur votre esprit. Olha Ouvre aqui. la bouche, commence à parler. Eu vou contar até 3. Moi je vais compter jusqu'au 3. Assim que eu falar 3, Je sais que j'ai você 3. vai abrir a tua boca Quand com tu vas ouvrir ta garra. bouche, Você que está em casa, a mesma coisa. vous êtes à la maison, la même chose. Pastor, estou na sala sozinho. Parce que je suis à... Grita nessa sala. Il faut crier sur Se cette salle. libera palavras. Libérez les bons. Amém ou não amém? Amen. Amém ou não amém? Amen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cabras. Calabashude borondele baha. Rabela kababolo, Rotetete perretele barata la baha. babono. Zando barako parato. Zezote pariato. Rako parato pariaswa. Jetelito parato paria. Rako pratuza. Zetua ratuaya. Reko parato. Zefereto parizo. Zepepepe que tuche parata. Parito parazo. Zazote perreto paria. Jeteri isso. Maquaswataya. Zando perito. Zeketetetetetetia. Perreto pariata. Parruaquaswa. Zezoseta. Paratuaswa. Zadro perreto. Jetetetea. Reto para. Prophesy. Prophétise. Declara uma palavra sobre ela. Déclare Vamos. sous parole sur l'air. Abre a sua boca. Ouvre ta bouche. Isso, ore. Vamos. Prie. Deixa ele ouvir a tua voz. Laisse-le ouvrir ta voix. Tu és grande. Dis que tu es le grand. Deus é contigo. Tu es avec toi. Meu irmão, tu vais Mon longe. frère, tu vas aller plus Há loin. uma unção em você. Ah, Dieu est avec Há toi. uma graça em Il y a une você. mission en toi. Confia em Deus. Crois en Dieu. Deus vai te levar Tu longe. vas te ramener très loin. Essa nação te precisa. Cette nation a besoin de O mundo toi. te precisa. Le monde a besoin de A toi. tua família te Ta famille precisa. a besoin de toi. Abra a boca. Ouvre ta bouche. Raquaçote pariato. Mamborete lebaraca. Rebabo pepepeperete. Isso, profetiza sobre ela. Prophétise sur elle. Prophétise sur elle. Racopariasua. Elle Recoparato. Zedo berito paria. Rebabosh. Rebabosh.
Eredo Pariatwa, Arraco Brazo, Reco Birro Birra, Zazote Barrito, Requedute de Berrita, Eredo Pariatwa, Paruando Berreto, Edo Barrado Berrita, Zazute Berrete Le Berrita, Ele Berreto Berreto Barrado, Ezete Berrete 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 Berrete, Arrote Berreto Berrete, vai, não para, vai. Reteme safavila me kobabindo arakopa mosudi fravila kababondo ayakababondo salama alantoria mando rokopa bila salame ila makababondo. Yes. Isso, vai, não para, vamos. Ne s'arrête pas. Isso é uma bênção. Tu as une bénédiction. Acredita no chamado. Crois dans cet appel. Acredita na unção. Crois dans cette onction. Você é uma mulher chamada. Tu es une femme qui est appelée. Você não é ovelha negra da família. Toi, tu ne pas un Você não é perdu. zero à esquerda. Toi, tu ne servais à Você não é abandonada. Toi, tu n'es pas abandonné. Você não é rejeitado. Toi, tu n'es pas qui est rejeté. Há algo aí em Il y a ti. quelque chose en Há toi. uma graça em você. Il y a une grâce en toi. Há um chamado em Il y a você. un appel en toi. Há um potencial em Il y a un você. potentiel en toi. Tu és capaz. Tu es capable. Isso não é motivação. Ça, c'est pas une motivation. Isso é azeite que está aí. Ça, c'est une onction Isso qui est é là-bas. Bíblia que tem em você. Ça, c'est Bible en toi. 1000 podem cair ao teu Il lado. peut tomber à notre côté. 10.000 à tua 10 000 direita. à notre droite. Tu não serás atingido. Toi, ne seras pas dans... Há uma graça. Il y a une grâce. Tu és um bom marido. Tu es un bon mari. Tu és uma boa esposa. bonne femme. Tu podes muito mais. Tu peux aller plus Tu loin. és capaz. Tu es capable. Vai para frente. Vas-y plus loin. Não para. Fonce. Não desista. Fonce. Avança. Fonce. Progrida. Fonce. Recoperrete le barato perrete. Chato perrete le barata. Meu Deus. Ah, mon Dieu. Ai, meu Deus. Há algo aí dentro, mulher. La coferrete le barata. Você que está em casa. Toi, tu es à la maison. Há algo em Il y a quelque ti. chose en toi. Não desista. N'abandonne pas. Não para. Ne s'arrête pas. Há algo em Il y a quelque você. chose en toi. Malaquaçada. La comparuda sinifravila. Jeto periata. Não desista dos teus sonhos. Ne s'arrête pas, on va te trouver. Não desista dos teus Ne s'arrête sonhos. pas. Olha onde Deus te levou. Regarde où sont. Olha onde Deus te trouxe. Regarde. Não Ne desista. s'arrête pas. Meu Deus. Ah, mon Dieu. Dá um abraço nessa pessoa. Donne un câlin à cette Dá um personne. abraço de vitória. Dá um Donne-lui un abraço. câlin de victoire. Paratalabaha. Câlin de victoire. Mambro ferrete le bahaya. Va carito le varubehes. Jeverento le bahaya. Mambro vroso le barata. Requevento rato prisele. Algo. Il y a quelque chose. Algo. Quelque chose. Jovem, olha bem para mim. John, regarde-moi. Você é muito maior do que as tuas notas. C'est plus grand que votre note. Você é muito maior do que o teu Plus certificado. grand que votre certificat. Ei, jovem! John, Com todo o respeito ao teu professor, avec toujours du respect à votre prof. você pode ir muito mais Toi, tu além. peux aller, pas aller. O teu professor não te define. Ton prof ne te définit A même pas. tua universidade não te define. Ton nom ne te définit même pas. Jovem! John, Você é grande! toi, tu es grand. You are big. You are big. Tu és grande. You are big. Tu és grande. Mambo vorrateleba. Isso, alguns entenderam. Il y a des gens qui ont déjà Alguns compris. estão a falar no Ils espírito. sont en train de parler sur l'esprit. Lavaratalaya. Alabaratalabaha. Mambrovorotelebaha. Gideão, Gideon, homem valoroso. l'homme qui est valeureuse.
Eu, Senhor, Oh, moi, Seigneur, eu vim de uma família moi, pobre. je viens d'une famille qui est pauvre. Gideão, Gideon, és tu que eu quero. c'est toi que je veux. Quero mudar o nome da tua família. Je veux changer le nom de votre famille. Quero mudar a história da tua Je casa. veux changer l'histoire de votre E famille. eu quero pegar você. Moi, je veux prendre avec toi. Je veux commencer avec toi. Aquele que ninguém deu nada. La personne qui l'a besoin de donner. Aquela que ninguém La acreditou. personne qui personne n'a regardé. Aquela que na escola não deu La certo. personne qui même à l'école, ça peut Aquela que não La estudou. personne qui n'est pas même étudiée. Aquela que foi abandonada La pelo personne qui a pai. été abandonnée par son père. Aquela que foi humilhada na La personne qui a été família. humiliée par la famille. Essa que Deus C'est quer. toi que j'ai vu. Alama. Mambroteleba. Labaixo. Essa que Deus quer. C'est ça que Dieu veut. Pastor, me abandonaram. Pasteur, ils ont abandonné. Pastor, não cresci com meu pai. Moi, j'ai pas grandi avec mon père. Pastor, não cresci com a minha Moi, mãe. j'ai pas grandi avec ma mère. Pastor, não sei o que é vitória na minha vida. Pasteur, moi, je sais pas c'est quoi la victoire de ma vie. Pastor, não sei o que eu vou falar, Moi, je sais pastor. pas ce que je vais parler ici. Eu cresci a me falarem que eu não vou dar Moi, certo. j'ai grandi en train de me dire que moi, je vais Eu pas cresci a avancer. me falarem que eu vou ser um Moi, j'ai fracasso. écouté des mots qui moi, je suis faible. Pastor, Pasteur, eu cresci moi, j'ai grandi numa zona dans une quartier, que todos deram errado. dans le monde, ils ont marché. E eu tô com medo, Et moi, pastor. j'ai peur. J'ai peur. Que Deus vai fazer contigo. Ce que Dieu va faire avec toi. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Ni l'oreille à côté. nem jamais penetrou em Ni coração ça humano. pénétré dans le cœur de l'homme. Just believe. Apenas acredite. 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 Termino. Je vais finir. Eu já contei essa história aqui Moi, j'ai déjà raconté cette histoire ici. do homem que foi procurar milionário. Dans un homme qui a cherché un millionnaire. Ele falou: me ensina a ser grande. Il a dit, bah, enseigne-moi comment être grand. Ele falou: você quer? Il a dit, bah, quoi? Ele disse: como eu quero. Ah, moi, j'ai vu. Ele disse: tem certeza? Alors, t'es sûr? Eu disse: tenho certeza. Ah oui, j'ai sûr. Vem ter comigo amanhã às 5 da manhã. Viens démarrer à 5 h du matin. Me encontra na beira do mar. Tu me trouves à la mer du Mar, à l'eau de mer. Nesse dia, esse jovem Dans 7 jours, le même jour-là, nem dormiu. il n'a pas même pas dormi. Ele pensou: uau, Il a dit, waouh, é amanhã c'est demain que eu vou aprender. que moi je vais apprendre. Aquele homem vai me ensinar. Que le milieu va m'enseigner. Ele chegou Il est arrivé na beira-mar às 5 da manhã. à l'entour de mer, il est à 5 h du mat. O senhor estava lá, já estava lá à espera Le dele. Seigneur était là-bas en attendant. Olhou para ele, Il a regardé. ele falou: primeira lição. Il a dit, bah, la première leçon, Se você quer ter sucesso, si toi je vais apprendre ce que c'est, primeira lição. la première leçon, Chega antes daqueles que têm sucesso. il faut arriver avant les gens qui sont déjà en niveau de succès. E ele perguntou: estás pronto para a segunda lição? Ah, il a dit, bah, tu es prêt pour la deuxième? Ele disse: sim, pronto. Il a dit, oui, je suis prêt. Ele disse: tem a certeza? Là, tu es sûr? Ele disse: tem. Il a dit, oui. Pega o teu telefone. Prends ton téléphone. Tem alguma coisa no bolso? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce Tem. broc? Disse: tira tudo. Vas-y, il faut enlever tout. Põe aí. Mais là, Ele pegou o poste. il a enlevé, il a mis ça. Ele disse: vem aqui agora. Il a dit, bah, viens ici. Pegou ele na mão, vem. Il a pris sur la main. Entraram no mar. Ils sont rentrés dans la mer. Ele disse: entra mais. Il a dit, rentre-moi. Ele falou: mas o que vai fazer no mar? Il a dit, mais on va faire quoi ici dans la mer? Ele: você não me pediu para eu te ensinar? Ah, bah, c'est pas toi qui m'as demandé pour qu'on Confie en t'enseigne. Crois-moi. Levou ele no mar. Et ils sont rentrés dans la mer. Quando chegou no nível, Et quand j'arrive à son ele niveau, era maior que esse jovem. ah, que le lot était là-bas sur lui. Olhou para Il ele. le regardait. Falou: estás preparado? Ben, tu es prête? Ele disse: estou. Bah, oui, je suis prête. Ele disse: olha em volta. Il dit, regarde à l'entour. Ele olhou. Il a regardé. Ele perguntou: vês alguém Il a aqui? dit, ben, je vois quelqu'un ici. Ele disse: não. Il dit non, il a dit non. Ele disse: segunda lição. Ah, c'est la deuxième leçon. O sucesso, Le succès, às vezes, ah, parfois, é solitário. ça ramène la solitude. E ele perguntou para Il ele: dit, mais il a demandé, mais comment? por quê? Mais pourquoi? Ele simples. Ben, c'est simple. Porque muitos querem, Car la majorité, il vu. mas nem todos decidiram. Mais c'est pas tout le monde qui a décidé d'avoir ça. Daqui a pouco ele pegou nele. Ah, après, il a demandé. Ele Il disse: última lição. dit, bah, la dernière leçon, Pegou no jovem, il a le ramené. ele afogou. Il a mis sur le lot. Segurou ele lá embaixo. Il a lui a il E o menino lutava. était là-bas en train de crier. Mais. Quando viu que ele estava rasca, Il a dit, ben, quand il ele puxou. lui a levé. Ah! Encore. Il commençait à respirer. Você quer me matar? Mais je vais me mordre. Vocês são assim os ricos. Ben, vous êtes comme ça, vous les Vocês riches. matam os pobres. Est-ce que vous tuez les proches? Il lui en a eu encore. Pode queixar no meu pai. Ouais, moi je vais appeler mon Pode père. queixar na minha mãe. Moi je vais dire ça à ma mère. Bah! Encore. Bah. Il a commencé à crier. Vou morrer. Mais moi je vais mourir. Ah!
enlever. Vamos sair. Ah, allons. Chegou na beira coisa. Il est arrivé là-bas. Il olha para mim. Il dit, Mando, regarde-moi. Olhou para ele. Il a regardé. Ele falou: enquanto Il a dit, ben, si você não quiser o sucesso, tu veux parler au succès, como você precisou do ar para respirar na c'est même água, pas sûr que tu vas chercher l'air pour le respirer là-bas. você nunca vai chegar lá. Tu vas jamais arriver là-bas. Wow. Esse jovem Cette jeune-là, se maintenant, tornou grande il s'est devenu grand. porque deixou de dar desculpa. Car lui, il a arrêté de donner des excuses. Porque quando você está a morrer, Car quand tu es en train de mourir, você não dá desculpa. tu ne donnes pas les excuses. Ou morres, Ou tu mors, ou vives. ou tu vis. A maior parte de vocês, La majorité de vous, Deus só não está a levar muito longe. Dieu ne vous ramène pas dans ce niveau. Porque vocês são bons a darem desculpas. Car vous êtes bons à donner des excuses. Quando você está num momento de decisão, Quand tu es dans un moment de décision, você dá desculpa. tu donnes toujours les excuses. Tu cherches toujours quelque chose à donner. Nessa noite, Dans cette nuit, eu quero te ajudar moi je veux t'aider a você ser como José, à être comme Joseph, a você ser como Davi, à être comme David, a você ser como Sansão. à être comme Samson. No mundo dos grandes, Dans le monde, ils sont qui sont grandes. ou você é um leão, Ou tu deviens un lion, ou você vira carne. ou tu deviens la viande. E qual é o problema? Quel est le problème? Nós estamos aí para a guerra Bah, on est en train d'aller sur la guerre com coração de ovelha. avec le cœur d'un agneau. Vais perder. Ah, tu vas perdre. Tu vas perdre. Que nessa noite, Dans cette nuit, o Espírito Santo que l'Esprit Saint de Dieu te dá a estamina, qui te donne la stamine, a vitamina la vitamine dos campeões. du campion. Só quem está aqui nessa noite, C'est seulement les gens qui sont ici dans cette nuit. e você que está na tua casa, Et toi qui es à la maison, no Brasil, au Brésil, em Londres, en London, na França, en France, na Bélgica, en Belgique, em Angola, en Angola, na Coreia, en Corée, na China, en Chine, Uganda, Zimbabwe. Au Zimbabwe. I don't know where you are from. non sei de onde tu és, No lugar que você está, où vous êtes. e você que está aqui, Vous êtes ici. não importa se é na sala, Il ne importe pas que si tu es se dans la estás salle, no carro, si tu es dans la se voiture, estás na rua, si tu es dans la se street, vocês estão aqui, vous êtes ici. nós vamos dar o grito dos campeões. On va donner le cri des champions. Ei, ei, ei. Hey, hey, hey. Jericó caiu Le Jéricho, il a tombé depois de um grito. après avoir écouté le cri. Se o grito não fosse importante, Si le cri n'était pas important, Deus não pediria o povo para gritar. Dieu ne peut pas demander le peuple pour crier. Se o grito não fosse importante, Si le cri n'était pas très important, aquele homem não ia gritar: le Jesus! même ne pouvait pas crier Jésus, Filho de Davi! fils de David. Foi aquele homem que Jesus ouviu. C'est l'homme là qui Dieu est à côté. Jésus est à côté. As pessoas não sabem. Les gens ne se connaissent pas. Paulo Vieira Paul Vieira, já pegou o código. il a pris le code. No método de ensino de Paulo Vieira, Et dans le méthode ici, le Paul Vieira, tem um momento do brado. il y a le moment pour le cri. Paulo Vieira é crente. Paul Vieira, il est criant. Il est Ele croyant. usa no método 6 Il utilise le méthode 6, código bíblico. le code biblique, O grito le cri dos campeões. des champions. Amém ou não amém? Amen. Deles, o grito dele é assim. Il y a des gens qui c'est leur façon de crier. Você que está em casa, C'est que c'est dans la maison. ainda é cedo. C'est encore tôt. Deixa os vizinhos te ouvirem. Laisse les voisins t'écouter. E deixa, vizinho, está tudo bem aqui? Laisse-le demander. Vizinho, Ça va está bien. tudo. Bah oui, il faut dire que ça va bien. Passou aqui um anjo de Deus. Et ça pensait que c'est un ange de Dieu. Eu vou contar até 3. Moi, je vais compter jusqu'au 3. Você vai dar o grito de campeão. Toi, tu vas donner le cri du champion. Os instrumentos também vão dar o grito de Les campeão. instruments aussi vont donner le cri du E nós champion. vamos terminar. Et nous, on va te venir. 1, 1, 2, 2 e meio, 2 et demi, 2 e meio, 2 et demi, 2 e meio, 2 et demi, 2 e 2 et meio, demi, 2 e meio, 2 et demi, 2 e meio, 2 et demi, 2 e 2 et meio, demi, 3! 3. Aleluia! Alléluia! Aleluia! Alléluia! Aleluia! Alléluia! Grito dos campeões! Le cri des champions! Alguém dá um amém bem forte! Quelqu'un me dit Amen! Vamos aplaudir o Espírito Santo! Applaudissez le Saint-Esprit! Malabahai. Allah Kabras! Amém ou não amém? Amen. Eu te pergunto, Moi, je vous demande, se profetizaste, est-ce que vous avez prophétisé? gritaste, Tu as crié? de verdade, Vraiment? me responde. Réponds-moi. Estás a te sentir melhor ou não? Est-ce que tu te sens mieux ou pas?
É simples. C'est simple. Mas você não faz. Mais toi, tu fais pas ça. Você não faz isso. Toi, tu fais pas ça. Você acorda, a primeira coisa que você faz é reclamar. Toi, tu te rappelles le matin, la première chose que tu fais, tu commences à réclamer. Resultado. Résultat. Posso te ensinar mistério aqui acabo. Est-ce que vous mentionnez un mystère? Là, j'ai fini. As primeiras palavras são dízimo. Les premiers mots sont tant qu'ils le disent. Le taille. O que você dá primeiro para Deus, C'est ce que tu donnes d'abord à Dieu. com a tua boca, Avec votre bouche. determina o dia. Ça détermine le jour. Comment les gens vont se passer. Há uma gente que não sabe disso. Mais il y a des gens qui ne savent pas ça. Eu, quando acordo, pastor Jadson, Moi, quand je me réveille, le pasteur Jacques le matin, esse vai ser dia abençoado. je commence à dire que ça, c'est le jour les Uma bénis. porta vai se abrir hoje. La porte, ça va être ouvert aujourd'hui. Tudo hoje vai cooperar para o meu bem. Toutes les choses aujourd'hui, ça va coopérer pour mon bien. Eu falo isso todos os Moi, dias. je dis ça chaque jour. Tous les jours. E há vezes que eu estou a sair de casa. Il y a des jours, moi, je sors de la maison. Estou aí para compromisso. Moi, je pars à un compromis. J'ai un rendez-vous. Eu vou no meu caminho todo a orar em língua. Moi, je pars déjà en train de dire, prier en langue. Eu estou a criar minha atmosfera. Moi, j'écris mon atmosphère. Cria essa atmosfera. Il faut crier cette atmosphère. Amém ou não amém? Amen. Toma o teu assento. Prenez votre chaise. Campeão. Champion. Amém ou não amém? Amen. Vou vos liberar para irem mais cedo hoje. Moi, je vais vous libérer pour aller très tôt aujourd'hui. Porque amanhã tem culto de mulheres. Car demain, il y a le service, il y a le compte des femmes Tem ici. aqui alguma mulher aqui? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Eu quero pedir especial favor às mulheres. Moi, je vais demander spécialement les femmes ici. Por favor. S'il vous plaît, Você é mulher que está aqui. vous femmes qui êtes ici, Ouve o teu pastor. écoutez votre pasteur. Não falta. Ne manque pas. Tem alguma mulher aqui? Est-ce qu'il y a une femme ici? Vou perguntar de novo. Je vais demander ça encore. Calma, estão a duvidar. Est-ce qu'il y a des gens qui Tem ont aqui alguma mulher? Est-ce qu'il y a une femme ici? A irmã que está mexendo no telefone não me respondeu. La femme Tudo qui est en bem. train de mexer le Obrigado. téléphone. Merci. Eu vos vejo aqui tudo. Moi, je regarde tout ici. Tem aqui alguma mulher? Est-ce qu'il y a une femme ici? Merci. Pastora Ju Mendes Pasteur Zumendi, ela é especialista elle est spécialiste em lidar, por exemplo, com o teu casamento en l'idée avec votre mariage, e também com as solteiras. avec les gens qui sont célibataires. Por favor, mulheres, S'il vous plaît, les femmes, você não. E outra coisa, convida uma amiga. il faut inviter quelqu'un. Aqui amanhã vai ser mulherada. Ici, demain, ça sera seulement que les femmes. E vai ser sábado Ça abençoado. va être un samedi très Amanhã bon. começa às 18 ou 16 horas. Ça va Está commencer à quelle errado. heure? Começa às 16 horas. Ça va commencer à 16h. Por que às 16? Pourquoi 16h? Para você também depois ir cedo para casa. Pour être trop à la maison. Porque temos o domingo. Car on a le dimanche. Amém ou não amém? Gloire à Dieu. E vocês já sabem que Et domingo vous savez, déjà le dimanche, temos o nosso culto On a principal da família. Amém? on a notre service Já principal. pode de tirar famille. essa arte, se faz favor. Vous pouvez enlever cette race. Amém ou não amém? Temos aqui alguém que nos visita pela primeira vez. Est-ce qu'on a quelqu'un ici qui nous O visite pour la casal, première fois? uau, seja bem-vindo. Alguém me ajuda a cumprimentá-lo. Aide-moi à la saluer. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Qui plus, qui plus? O irmão, a irmã. Oh, aí, Ah, alguém isso me ajuda a mesmo. comentar o irmão. Alguém me ajuda. Aide-moi à saluer. Fala para ele, seja bem-vindo, Dis-lui, soyez campeão. bienvenue, champion. Seja bem-vindo. Uma honra. Bienvenue, ter c'est cá. une heure. Os senhores vivem aqui em Portugal? Brasil aonde? Campinas. Qual é a vossa igreja lá? Amor e palavra. Amor e palavra. Que mix bom. Eu já estive em Campinas. Já preguei na igreja do Levache, Comunidade da Fé. Comme dit la femme. E já preguei também no pastor... Moi, j'ai déjà prêché sur le pasteur. Ah? Flávio Vassour? Não, é um outro. Que tem uma televisão lá. Qui a une télévision là-bas. Josimar Fonseca. Já estive em Campinas. Top bonito. Profecia para quê? Para vocês? Aonde? Foi numa célula. Oh, é Alphaville. Falei quê? Eu não sei. Moi, je me rappelle plus. Não, porque, irmãos, deixa eu falar. Às vezes Deus nos usa. Ah, Nós parfois, não Dieu nous lembramos. utilise, mais moi, je me rappelle plus. Me conta, amigo. Conta- Já estivemos conta- juntos então? Já estivemos juntos? On était Já ensemble. estivemos junto. Qual foi essa célula? De quem? C'était quelle cellule? Nós somos convidados de um amigo. C'était fait Foi par uma prova chegar nessa célula. C'était une preuve de déclaration. Foi tudo para nós não chegarmos. C'était difficile pour arriver. Mas quando nós chegamos lá, Mais on est arrivé ele là-bas. estava fazendo um culto de libertação. De libertação. C'était une Ah. pour E acabou profetizando, usando a minha esposa para profetizou declarar uma coisas Sério? muito positivas para minha vida. Ça devait être E as coisas que estavam no meu pensamento que não era grande, que seria algo muito maior. Uau! Uau! Vocês estão aqui hoje em Portugal? Sim. Que maravilha! Domingo estaremos aqui no Domingo também. Meu Deus, cuida dele, Juliano. Vamos aplaudir os irmãos que estão lá do Brasil. Uau! Deus abençoe você.
bênção. Eu nem lembrava deles. Amém. Glória a Deus. Amém, não amém? Maravilha das. Maravilha das maravilhas. Agora, Là maintenant, os ricos vão ofertar. les riches vont donner les offrandes. A pessoa que eu estou a lhe falar rico, não, lá, pastor, se visse a minha conta, C'est dit, non, eu não perguntei a tua conta. Eu estou já a te profetizar. Moi, j'ai demandé, moi, je vais prophétiser. Amém ou não amém? Amen. Os filhos do Abba vão ofertar. Les fils d'Abel vont donner les Tem a offrandes. liberdade para dar sua oferta e seu dízimo. Você que está em casa também pode dar sua oferta e seu dízimo. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vais cantar agora? Então canta, meu filho. Deus abençoe. Tem a liberdade para fazer a sua oferta. Tem a liberdade que é para fazer a sua oferta. Ou se quiser ajuda de alguém, de um obreiro, só levanta a mão em nome de Jesus. Amém ou não amém? Deus te abençoe. Amém ou não amém? Nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. o único que conhecendo minhas marcas, meus defeitos ficou. Jesus. Alguém diga amém. Jesus vai estar nas tuas horas escuras. Dieu aujourd'hui il sera dans votre dans ténèbres. Amém. Gloire à Dieu. Para você que é jovem, no dia 25 de abril, Toi qui es jeune, le 25 d'avril, próximo sábado, né? c'est le prochain samedi. Próximo sábado, C'est le prochain samedi. vamos estar aqui com outro jovem, amém? On aura ici notre. Para você que é jovem, venha. Toi qui es jeune, viens. Paixão pela presença. La passion par la présence. Meu Deus. Oh, eu entrei por quê? Eh ben, moi, je suis là. Pourquoi Será que vou pregar? Et moi, je vais prêcher. Meu Deus, mas eu sou lindo demais. Hein? Moi, je suis beau. Sou muito bonito. Moi, je suis beau. Eu sou bonito Moi, demais. je suis beau d'une façon exagérée. Não, não estou a pedir a tua aprovação. Bah, moi, je demande pas votre approbation. Não tô, eu só estou a falar que eu sei. Moi, je pense que moi, je sais. Deus investiu muito em mim. Dieu, il a investi trop, moi. C'est beaucoup d'investissement, moi. Muito. Beaucoup, trop.
Exagéré. Deus investiu muito em mim para eu me chamar de feio. Muito. Dieu, il investit trop en moi que je ne parle Como pas é que moche. Deus habita em mim e eu vou ser feio? Comment Dieu, il habite en moi, moi, je vais être moche. Faz sentido? Ça fait sens. Faz. Só o fator de Deus habitar em você La fin de Dieu qui est en já toi. mostra o quão linda você é. Ah, tu vois quand ton bon bien. Amém, amém. Amen. Fique em pé, vamos para casa. Juntamente com o ministro Vitor e a ministra Giovana, Mr. Victor, il est esse arrivé. casal abençoado, C'était couple qui a béni. está a liderar nossos jovens, amém? En train de liderer notre gens. Essa arte ficou top, hein? Cette art est très jolie. Elle est top. Dia 25 às 17 horas. Le 25 d'avril, à Você que é mãe, 17 heures. manda aqui o teu filho. Toi qui es ma main, envoie ici ton Vai voice. ser uma grande bênção, amém? Ça va être une grande bénédiction. A partir dos 12 para cima, né? À partir Doze. à l'âge des 12, et A partir dos au-delà, 12 para cima, teu filho já pode vir aqui no culto. votre fils peut venir ici. Você está aprendendo alguma coisa Est-ce que hoje? vous avez pris quelque chose ici? Glória a Deus. Gloire à Dieu. As mulheres, femmes. quando é que vão estar aqui? Quand vous serez ici, demain. Quando? Demain. Os homens. Les hommes. Dimanche. Quando? Dimanche. Nós todos. Domingo. Tá bom, só para lembrar, meu nome é Gloire à Dieu. Glórias a Deus. Gloire à Dieu. É bom avisar porque tem pessoas que só vêm sexta-feira. C'est bien de donner cette jour de vie. A partir de segunda-feira, À partir du lundi, por uma direção divina, pour une direction divine, confirmada pela pastora Vitória, confirmée par notre pasteur Victor Lorenzo, nós vamos começar a ter a oração da manhã, on aura notre prière matinale das 7 às 8 horas, à partir de 7h jusqu'à 8h. até Jesus voltar. Jusqu'à le jour où Dieu viendra. Amém ou não amém? Oração da manhã. La prière du Você matin. pode vir aqui de manhã, Tu peux venir ici le matin vai no teu trabalho carregado. pour aller au ton travail chargé. Ora, Tu pries, acabou a oração tu finis de prier, je e sais pas. trabalhar, ou assiste online. Ou tu regardes en ligne. Segunda-feira começamos. Lundi, ça va commencer. Oração da manhã. La prière matinale. Uma igreja que não ora morre. L'église qui ne prie pas, elle est une église morte. Amém ou não amém? Amen. Em nome de Jesus, segunda-feira, Au nom de Jésus, lundi, nós damos início a essas orações. on Amém? va commencer ce jour de prière, prière matinale. Já sabe que tem meu livro aí. Vous savez qu'il y Se a là-bas você mon quiser, livre. compra. Se não quiser, também está tudo bem. A vida é Bah, tua. si tu vis, O tu livro é peux meu. acheter. Amém? Você quer vender, né? C'est comme ça qu'on vend, n'est-ce pas? Mas, yeah. Si toi, tu fais pas, tu peux laisser. Por favor, terminamos o culto. Antes disso, eu queria que você falasse com duas pessoas. Tu parles avec deux personnes. Você só tem uma solução. Ah, tu dis, ben, toi, j'ai une seule solution. É ser campeão nessa vida. Et d'être champion dans cette vie. Isso, fale com três pessoas. Parlez avec trois personnes. E Deus abençoe. Et Dieu vous bénisse. Tamo On juntos. est ensemble.